Salve amigo do Autovídeos, plantão a galope, porque a gente tem uma informação muito importante para compartilhar com você, mas mais do que isso, para a gente poder juntos discutir nesse vídeo de hoje. Se você gosta de carros esportivos, principalmente os americanos, os famosos muscle cars, pony cars, com certeza conhece o Ford Mustang. E o que a Ford fez agora? Lançou um SUV do Mustang, o raio sulverizador chegou no Mustang. E não é só isso, o raio sulverizador chegou no Mustang e chegou eletrificado. Então, raio sulverizador de novo, mas agora elétrico. Então é isso mesmo que você acabou de ouvir, Ford Mustang elétrico SUV. Sim senhor, a gente está em 2019 para 2020, isso é realidade. Gostou, não gostou? Como é que é esse carro? A gente vai ver agora, então faça sua inscrição, ativa as notificações e vem comigo para a gente discutir e fazer um pouco de polêmica boa em relação a esse assunto nesse vídeo. Vamos nessa! Talvez você esteja se perguntando por que é que a Ford faria um Mustang elétrico SUV. Bom, a resposta para essa pergunta eu com certeza não tenho, e acho que outras pessoas que gostam de carros e que tentem responder essa pergunta com certeza não vão acertar exatamente aquilo que passou na cabeça da Ford. O fato é que a gente está diante de uma nova era para os veículos, e essa nova era ela é elétrica, principalmente nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e outros lugares onde a gente sabe que a infraestrutura já existe e que alguns consórcios estão investindo pesado para justamente aumentar a infraestrutura. Aquela coisa, sair de carro com um carro elétrico aqui no Brasil, você vai com certeza passar dificuldade se você tiver que ter um deslocamento muito grande. Nos Estados Unidos, nem tanto, muito pouco. Está melhorando bastante. Na Europa também. Ainda não é uma coisa tão comum, mas está melhorando. As principais montadoras e fabricantes estão criando lá uma série de redes de abastecimento e recarga, né, melhor dizendo, da bateria do carro para você usar normalmente no dia a dia. Então a Ford entrou de vez agora nessa nova era. E aí é curioso pensar que lá atrás, quando o Ford T apareceu, ele veio revolucionar os meios de transporte, porque a gente saiu do cavalo e conseguiu ver um carro com o Ford T, né? Um carro massificado. Obviamente que já existiam modelos de carros além do Ford T, mas ele massificou o veículo de transporte que a gente tanto ama e é apaixonado aqui. Agora a Ford traz a sua versão SUV com um nome muito forte, Mustang, para entrar nessa nova era, que não foi ela que trouxe talvez com tanto vigor e que muita gente ali atrás achava que não ia dar certo, mas que foi o grande exemplo de quem insistiu muito nisso foi a Tesla, né, do famoso e polêmico Elon Musk. E agora talvez essa seja realmente a realidade daqui para frente, e a Ford não vai ficar de fora, assim como outras montadoras. Vamos falar um pouquinho do carro em si, né? Qual que é a ideia do Ford Mustang Mach-E? Tem um nome bonito aí, tem algumas versões que a gente vai explicar. Eu falei do Mach, né? Mach-E, se a gente fosse falar o nome bonito em inglês. A ideia é se inspirar, sim, no Mustang. Então você vai ver que lembra muito o Mustang. O símbolo ali do cavalo correndo ali, do marchador Mustang, tá ali na frente do carro. As lanternas lá atrás em 3 colunas, né? Os filetes ali que se acendem também estão ali atrás. Por dentro mudou bastante, porque a gente está falando de muita tecnologia, mas a ideia é que você se lembre bastante do Mustang, porque segundo a Ford, o que ela pretende com esse carro é que os fãs do Mustang agora consigam estar apaixonados pela nova era trazida pela eletrificação. E no que a Ford chama de novos fãs do Mustang, a ideia é que a gente tenha essa mesma paixão por uma marca, por um nome, mas agora diante de uma nova era para essa empresa. Então eu arrisco dizer que o que a gente consegue depreender, entender de tudo que está acontecendo com essa versão elétrica do Mustang é que a Ford entrou de vez e entrou com tudo na aposta pelos carros elétricos. Lembrando que esse é um carro construído todo do zero, né? Então tem uma responsabilidade muito grande aí que a marca carrega, porque colocar o nome Mustang num projeto criado do zero, 100% elétrico, além de ser, claro, uma aposta, é também
um risco. E a ideia da Ford, segundo ela diz no seu lançamento, é que esse carro entregue sim esportividade, mas que ele entregue também versatilidade, já dentro do contexto do mundo elétrico. Então tem uma versão com desempenho avassalador sim, que faz 0 a 100 inclusive abaixo de 4 segundos, inclusive assim, com um pacote que você pode colocar algo a mais, uma pimentinha ainda, a gente vai falar um pouquinho das versões daqui a pouco, e esse 0 a 100 chega perto de 3 segundos. Então tem uma versão nervosíssima aí do seu Mustang elétrico SUV para aqueles fãs que querem realmente sentir o que é o poder do Mustang, mas agora numa versão 100% elétrica e que tem aí outras características. Você vai ver que a carroceria é uma carroceria coupé para manter esse quê de esportividade, para não ficar também um SUV padrão, né? Aquela coisa de, será que é uma piruona gigante? Não, é um coupé, então você vai lembrar ali do caimento final da traseira do Mustang nesse veículo também, mas claro, a gente está falando de um carro com um espaço interno muito maior, com mais porta-malas, né, com características diferentes do esportivo Muscle Car Pony Car, que é o Mustang com seu aspirado V8, que será que está com os dias contados? Não sei, de repente um Mustang 100% elétrico daqui a pouco? Eu acho que dá pra gente pensar nisso sim. Repare também no design que ali na traseira você tem a caída coupé, mas tem uma área preta ali pintada, que vai ser sempre na cor preta, aliás, que é para ajudar, quando você olha o carro, você tende a pensar que ele tem um caimento mais acentuado do que ele realmente tem. Isso para ajudar na cabeça ali atrás, no espaço, nos bancos traseiros, o que é bem importante pensando na proposta do carro. Ele tem versões que tem autonomia girando aí próxima de 400 km com bateria padrão, algumas passando de 400 km, chegando até perto de 500 km, dependendo do tamanho da bateria. Então existe uma bateria de capacidade maior, um pacote extra de baterias que você pode colocar, e a autonomia vai ficar aí entre algo perto de 400 km e 500 km na autonomia desse carro. É lá dentro que ficou realmente muito legal, e dali que a gente pode esperar também que outras novidades nos carros Ford apareçam. A gente tem uma tela de 15 polegadas e meio, espetacular, painel digital, uma coisa muito bacana e que não dá para não pensar nas inspirações que vêm realmente da Tesla, né? A gente tem a Tesla sempre muito controversa, todo mundo falando sobre sua capacidade de entregar os carros ou não. Começou com o seu sedã, depois avançou para criar o seu SUV, que tem preços um pouco mais elevados, e é concorrente desse novo Mustang SUV. Depois também fez o seu sedã mais barato, o Model 3, né? Então ele tem ali dentro sim uma inspiração aparentemente nessa outra marca, mas ao mesmo tempo a gente vê que a tendência é essa, telas cada vez maiores lá dentro, você controla praticamente o carro inteiro naquelas telas, e isso também dá um ar, né, futurístico muito legal. E tem uma informação bacana também, que pode existir uma versão de software a ser atualizada nesse carro que coloque ele praticamente como um veículo autônomo. Então a gente tem aqueles degraus aí de como é que um carro se comporta em relação a quanto ele pode ser autônomo ou não, dependendo da ajuda do motorista, e esse é um carro que tem essa possibilidade de chegar aí no último estágio para ser um carro 100% autônomo, segundo a Ford. Então isso vai acontecer aos poucos à medida que justamente os testes e toda a questão da segurança envolvendo o carro, as estradas, né, os lugares onde você vai utilizar esse veículo, tudo isso seja obviamente observado para que essas informações sejam processadas e que essa atualização de software possa acontecer de forma segura, mas isso está aí no caminho desse veículo também. Vamos falar um pouquinho então das versões agora, para você conhecer um pouquinho mais sobre as opções disponíveis para esse Mustang SUV elétrico, que deve estar disponível nos Estados Unidos no final de 2020 e na Europa em 2021. A gente tem a versão Mach-E GT, a gente está falando de um 0 a 100 em menos de 4 segundos, olha que só que coisa incrível. Depois a gente tem um GT Performance Edition, que deve chegar aos 100 por hora aí, né, arrancando de 0 a 100 em mais ou menos 3 segundos, para ter uma ideia, mesmo tempo de um Porsche 911, então é realmente muito, muito rápido. Nesse caso dos modelos GT, a gente está falando de potência próxima de 465 cavalos e torque de quase 85 kgfm, então por ser elétrico é aquela patada. Mas a gente tem outras versões de entrada também interessantes, que tem potência um pouco mais conservadora, claro, mas também tem preços mais acessíveis. Então tem a Mustang Mach-E padrão, que terá 255 cavalos na sua versão Select, que chama, né? Então tem a versão Select, e a versão California Route 1, que será com 282 cavalos. Tem uma ainda chamada de First Edition, que vai ter
333 cavalos, né? Interessante que também para algumas versões, principalmente as de entrada, a tração será traseira e para as versões mais potentes, a tração será integral. Em relação a preço, a gente está falando de um preço de entrada ali na casa de $40 mil, 43 a 45 mil dólares para as mais simples. A First Edition, que será lançada inicialmente, ela terá um preço próximo de $60 mil. A versão de topo GT, depois de passar dessa versão de lançamento, é que deve ocupar essa faixa de preço perto de $60 mil. Então a gente está falando de 45 a 60 mil dólares quando o carro estiver definitivamente no mercado, entre a versão de entrada e a versão mais potente. Não dá para não lembrar de quando a gente fala Mustang, Ford, Mac, daquele que é um dos meus carros preferidos lá de antigamente, Ford Mustang Mach-1. E a gente está falando de um carro que foi criado, né, na verdade um pacote de performance que foi criado para o Mustang da virada de 68 para 69, estou falando de 1968 e 1969, que deixou o Mustang realmente incrível. A gente falava aí praticamente de 4 versões de motor, incluindo um Big Block de 7 litros, muito legal, que completa 50 anos. O Mach-1 que você está vendo aí na tela, o Mustang 69 Mach-1, que é o meu preferido, mais lindo dos Mustangs clássicos na minha visão, e 50 anos depois a gente vê o surgimento do Ford Mustang Mach-E, o Mustang SUV, o Mustang elétrico. Então sim, você está diante de uma mudança de rumos, não só porque o Mustang virou um SUV, mas porque o Mustang já está elétrico com esse modelo. Fica ligado, porque tem muita coisa que pode acontecer e a gente vai trazer sempre essas novidades para você. Faça sua inscrição aqui, siga a gente nas redes sociais em todo lugar e deixa a sua opinião. O que você achou do Mustangão elétrico? Vai colar ou não vai? Tamo junto, valeu, tchau, tchau!